Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o meu podcast, o seu, o nosso, Prosa Café e Jazz. Estamos no ar. Bem, eu quero começar falando sobre um patrocinador nosso. Ela é top, cara. A proprietária lá é a Lucivânia. É da Lelux. Personalizados Lelux. Lá você encontra camisetas, canecas, enfim, cara, a Lelux é excelente. Por quê? Porque o céu é o limite, cara. Você pensa e a Lelux realiza. Qualquer ideia que você tiver... Pedrinho, você conhece a caneca mais linda que essa? Nunca vi. Olha aqui, Só cara. Só tem essa. Isso aqui deu um trabalho pra gente fazer esse projeto. E aí mandei pra ela, falei, cara, você consegue colocar isso aqui na caneca? Ela falou na hora e pronto, olha que coisa linda que ficou aqui, ó. Então, Lelux personalizado. Se você precisa de camisa, canecas, xícaras, enfim, qualquer coisa que você quiser externizar, ela consegue, cara. Ela tem uns equipamentos lá que eu vou falar para você, umas máquinas lá de pintar, enfim, não sei como é que se fala isso, mas é excelente. Lelux personalizado. Lelux, você pensa e ela realiza. Lelux é para quem gosta de produtos único e exclusivo. Lá não tem aquele negócio, Pedrinho, de camisa da Nike. Eu vou falar da Nike aqui, cara, porque Lelux tá melhor, é melhor que Nike, entendeu? Então o que acontece? Não é aquelas camisas da Nike que o cara bota na linha de produção lá e faz 200 camisas do mesmo modelo. Não, Lelux é produto único e exclusivo, cara. É melhor que Nike, não tem essas marcas famosas aí. Esquece isso aí, cara. Você tem personalidade, você tem que usar produto único e exclusivo. E para isso você vai contar com a Lelux da minha amiga Lucivânia. Tamo junto, Lucivânia. É isso aí, sucesso para você, viu? Pedrinho, um outro cara que eu quero falar, sabe quem que é? Tava olhando, teu carro tá sujo, hein, bicho? Você tá doido, Beto, tem que mandar lavar aquele carro. Vai lá com os meninos lá, pô, faz um precinho legal pra você. Sabe quem que é? Senhor Lavagem, do meu amigo Paulo, do Paulão. É o Lavacar Senhor Lavagem. Limpeza é a marca do cuidado. Olha, e assim, eu vou dar um spoiler que na verdade ele nem falou isso pra mim ainda, viu? Eu fiquei sabendo que eles compraram uma máquina lá agora, cara, que lava estofado, enfim, faz qualquer coisa. Acho que é a seco, se eu não tô enganado. Eu não vou fazer propaganda ainda porque eu não tenho certeza. Mas eu sei que tem equipamento novo lá chegando na empresa e vai começar a fazer uns trampos da hora. É Lavacar Senhor Lavagem. Você tá trampando, não tem tempo de passar lá, deixar o carro para eles, você liga, passa o endereço de onde você tá trabalhando, eles vão lá, busca seu carro, lava, te devolve o carro limpinho, cheiroso, excelente. Lavacar, Senhor Lavagem, tamo junto, meus amigos, que Deus continue abençoando vocês. É isso aí. Pedrinho, você tá com fome, cara? Quando que eu não tô com fome? Ô, Pedrinho, você acabou de almoçar. Quando que eu não tô com fome? Quero falar também de um outro parceiro nosso. É Brazuca. Você já foi no Brazuca? Não. Só acompanho isso na rede social. Cara, Brazuca é top. Pizzaria e restaurante Brazuca. Melhor pizza de Portugal. Você só encontra lá, Brazuca, aqui em Leiria. Você que mora aqui, é brasileiro e mora aqui na região de Leiria, você não pode deixar de ir na pizzaria e restaurante Brazuca. É o melhor do Brasil em Portugal. As melhores massa, crocante, excelente. E a comidinha também, brasileira, sabor brasileiro. E sabe o que eu comi ontem, Pedrinho? O que você comeu? Cara, eu fui lá comer os salgados. Tá vendo, né? Não chama ninguém. Só o Pedrinho. Só o Pedrinho. Isso aí. Eu fui lá, cara, comi os salgados de lá, que delícia, cara. Parece o negócio vai derretendo na boca assim, que coisa maravilhosa. Excelente. Você que quer fazer encomenda de salgado, você liga lá com eles, fazer encomenda pro seu aniversário. Enfim, Brazuca é o lugar excelente para você comer, levar sua família, sua namorada, ou você ir sozinho, não tem problema nenhum. Beleza? Tamo junto, galera. É isso aí. Bem, voltando aqui pro nosso podcast, eu tenho a honra de receber aqui hoje um grande amigo, um parceiro, ele que é presbítero, ele que é professor, ele que é professor, é teólogo,
Esse cara aqui. Tá ficando pesado, né? Tá ficando Esse pesado, cara né? aqui, cara, ó, a câmera tá até querendo travar, cara, quando fala o nome dele. Meu amigo Reginaldo Souza, seja muito bem-vindo, tá? É uma honra ter você aqui pra gente bater esse dedo de prosa aí. E vamos que vamos. Queria que você falasse alguma coisa. Liseu, você está jogando uma responsabilidade muito grande. Primeiro, a gente quer louvar a Deus, eu quero louvar a Deus pela sua vida, por esse projeto aqui. Que coisa tremenda, que projetozinho que tá bonito, viu, rapaz? Obrigado, cara. É uma maravilha, é muito necessário, se faz muito necessário para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Alguém que se levante aí com um projeto, com uma visão de reino e que queira trazer algo para, não para ser mais um, não para apenas estar, mas para fazer uma diferença, né, Eliseu? E a gente tem visto o trabalho de vocês, a dinâmica aqui está muito legal, o ambiente está muito bom. Os patrocinadores aí, é os melhores que tem. Os caras é top. O Brazuca aí, ó, fala com ele pra chegar, estender aqui, ó, Torres Vedras, Sobral de Monte Agrado, tá logo ali. Olha aí. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui hoje participando. Confesso que você me deu uma tarefa meio árdua, mas estamos aqui para cooperar. Vamos cooperar aí com o que for possível. For possível. Amigo, eu que agradeço você, cara. Agradeço pelas palavras, sinceramente, vindo de você, isso pra gente é uma honra. Estamos trabalhando, precisamos trabalhar mais forte ainda para conquistar o nosso objetivo, mas estamos no caminho certo. Bem no começo ainda do caminho, mas eu acho que esse é o caminho. Sim. Isso é assim mesmo, as coisas vão acontecendo e Deus vai cuidando de tudo. E olha, gente, o Reginaldo aqui, ó, vou falar para vocês de primeira mão, ele nem sabe disso, viu? Olha. Mas é um camarada que eu quero sempre estar trazendo aqui, para sempre a gente estar trocando uma ideia, qualquer assunto aí que tiver, que acontecer no mundo aí, o homem tem bagagem para vir aqui e explanar pra gente direitinho o que está acontecendo. Então, uma pessoa que vai estar sempre junto comigo aqui, sempre que der certo, ele vai estar vindo por aqui, beleza? Então, guarde bem o rostinho dele aí, de 23 anos, que ele vai estar sempre com a gente por aqui, beleza? Nós que somos de Minas Gerais, no Brasil, o mineiro ele tem o tal do logo ali. Eu moro logo ali, 1h30. Logo ali, 1h30. Tá. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre um assunto que eu acho que é muito legal falar sobre isso, né? Sim. Morada é um negócio que todo mundo quer. Todo mundo quer ter casa Portugal, né? Nessa vida, né? Todo mundo quer ter casa no Brasil, quer casa em Portugal e quer casa no céu. E no céu. Então, a gente vai estar hoje abordando um pouco sobre o que está escrito em João 14, né? Versículo especificamente ali o 2 e o 3. E nada melhor que esse rapaz aqui para estar explicando para a gente aí, né, algumas dúvidas que alguém possa ter. E meu amigo, para a gente começar, eu queria começar contigo falando sobre uns 2 versículos, e eu queria que você explicasse para a gente, que olhando assim, né, na letra, parece ter uma contradição entre eles. Eu já vou falar para você quais os versículos. Primeiro, tá em Mateus, né? Se eu não estou enganado, você me corrige, mas Mateus 25, acho que Mateus 25, só não me lembro agora o versículo qual que é. Que em um dado momento, Jesus fala assim, né? Ora, fique tranquilo, não se preocupem, porque vocês possuem por herança um reino que está preparado desde a fundação do mundo, né? Isso ele vai falar para os que tiverem à sua direita. E aí a gente indo para João 14, ele já fala assim, ó, eu vou preparar-vos lugar, né? Então quer dizer, como que é essa história? Essas moradas estão preparadas desde a fundação do mundo, ou ele foi preparar essas moradas aí? Fique à vontade. A casa já está pronta, ou nós ainda aguardamos? Né? Bem por aí. Ela está construída ou elas já existem? Moiseu, o texto de Mateus está em Mateus 25, versículo 34 a 36.
Deixa eu ler ele um pouquinho aqui, porque ele, Fica à vontade, meu para a amigo. gente examinar o texto, nada melhor do que ler o texto. Sim. Né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Do reino, né? Então presta bem atenção. Do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí Jesus começa a dizer que uma série de ações, né, que as pessoas que vão entrar nesse reino fizeram para estar ali. Aí ele diz assim, ó: porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos. Você está vendo como que as pessoas que vão entrar nesse reino são as pessoas que fizeram isso aqui, são as pessoas que foram justas. Os justos dirão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou que te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo-lhes, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, Eliseu, a gente precisa entender que Jesus aqui em Mateus capítulo 18, ele está falando do reino, o reino que os santos irão participar. Primeiro, este reino, ele está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque este reino ele não foi criado para os santos. Esse reino é o reino de Deus. Então Deus ele sempre teve seu reino. Ele sempre reinou. Os salmistas, em vários salmos, eles dizem o quê? O Senhor reina eternamente. Então o reino de Deus, o reinado de Deus, ele é eterno. Ele não teve começo. E ele não terá fim. O salmista tem um salmo, eu não vou lembrar qual que é aqui, porque são muitos salmos que dizem acerca disso, mas eles dizem o quê? E o seu reino não terá fim. Então o reino de Deus ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Por quê? Porque ele é o reino de Deus, ele é tudo aquilo que cerca Deus. Sim. Tudo aquilo que de antemão já estava em Deus e em volta de Deus. Então os justos participarão desse reino. Então o reino está. Só que em João, Jesus está falando de algo dentro desse reino. Tá. Viu aí? Então, só capitulando, quando fala do reino em Mateus 25, é o todo. Não é as moradas. Não. O reino é o todo, é tudo que cerca Deus. Por exemplo, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, a adoração, tudo aquilo que João viu lá em Apocalipse está dentro do reino de Deus, porque está em volta o seu trono, o rio, tudo que é descrito ali da visão de João, nas visões de Ezequiel, tudo que a Bíblia descreve que está em volta de Deus e que pertence a Deus, é o reino dele. Jesus, quando diz assim, o reino de vós, o reino de Deus é chegado até vós. Por quê? Porque o reino de Deus no sentido de quê? Agora vocês vão ver de fato o que é reino, o que é o reino de Deus. Porque o homem até então conhecia tudo por imagem. Paulo fala que o Antigo Testamento todo ele é imagem.
imagem do Novo. Então nada era claro, nada, nem texto do Antigo Testamento, as pessoas, quando escreveram, o escreveram com convicção do que estava vendo e do que seria. A pessoa via de longe, a pessoa imaginava como seria. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Só que o Novo vem e cumpre tudo. Oh, então é isso. Você veja as palavras dos apóstolos, dos discípulos, do apóstolo Paulo. Você vê como que eles, de certa forma, ficavam maravilhados quando eles estavam recebendo uma revelação do texto antigo. Aí Paulo às vezes falava assim, isso é o que o profeta tal dizia. Tem muitas... O próprio Jesus falou disso, ele falou assim, de Isaías, né? Ele citou o texto de Isaías. Então quando os apóstolos, a igreja primitiva recebeu ali a clareza da sombra, daquilo que antes era só uma sombra, eles viam, mas viam de maneira turva, eles ficaram admirados. Então o reino de Deus é uma coisa e a morada no reino é outra. Por quê? O reino, ele é tudo. A morada é o seu espaço ali dentro do reino. Você está entendendo? Entendi. Olha só, aqui nós temos o reino. O reino, ele é tudo, ele é todo, é o que cerca Deus. Isso é muito grande. Isso não cabe na minha cabeça, não. Isso não cabe nessa cabecinha aqui de homem limitado. Não dá. A sabedoria, o conhecimento, o nosso conhecimento não consegue captar o reino de Deus na totalidade. Só que aí Jesus falou assim, ó, eu vou garantir para vocês que vocês têm um lugar lá dentro. Que você tem um espaço lá dentro. Que você tem morada. Morada, você vai ocupar um lugar lá. E aí é isso que Jesus está falando em Mateus, e é isso que Jesus está falando em João, do espaço que o homem tem, o homem justo. Vocês viram que eu li no texto, o justo vai ter dentro do reino de Deus. Bora? Legal. Tá, e aí, agora indo pro texto de João, né? Sim. O que você me diz? Não há uma contradição entre ter muitas moradas e preparar lugar? Vamos lá. Eu quero fazer uma coisa aqui. Primeiro, nós vamos dar uma olhadinha em João 13. Finalzinho do capítulo, está escrito assim, ó. Olha, se você quiser beber coca, tá, não. energético, Beleza. café... Eu vou de água aqui, e água sem rótulo, porque não patrocina. Quem quiser patrocinar, a gente põe um rótulo aqui, ó. Eu tô falando que esse cara aqui, mas se quiser aparecer aqui, ó, Pingo Doce, quem mais? Continente. Quem quiser pôr a marca aqui, ó, é só ligar. Só patrocinar. A Coca-Cola eu não vou tirar daqui não, porque se eu tirar vai falar que eu quis imitar o Cristiano Ronaldo. Eu bem podia fazer assim com ela. Ai. Mas, Eliseu, o capítulo 13 de João, no finalzinho aqui do capítulo, Jesus disse assim, ó, do 33 em diante, diz assim, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Tá vendo como que a resposta nem sempre ela está no texto imediato. O que é o texto imediato? Você me deu uma proposta. João, capítulo 14, versículo do 1 ao 3, especificamente o 2 e o 3. Só que olha aqui, no 13 Jesus já estava falando assim, ó, Jesus falou assim para os discípulos, eu falei para os judeus que para onde eu estou indo eles não podem ir. Por que o judeu não pode ir para lá? Aí
Jesus falou para Pedro também, para Simão Pedro: Simão, para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Pedro falou assim: não, está errado. Nós não caminhamos juntos até agora? Nós não tivemos juntos até agora? O senhor está achando que eu vou te abandonar? Não, que é isso, mestre? Não, aonde o senhor pôr o pé, eu vou colocar o meu. O senhor pôs o pé, tirou o pé, eu coloco o meu. Eu estou assim com o senhor, não te largo por nada. É isso ou não é que está escrito aqui? Sim. Ele falou assim: por que eu não posso? Eu não vim até aqui. Aí Pedro, eu vou pôr mais peso. Não, tá pouco. Eu falei com ele que onde ele for eu vou, mas eu vou pôr mais um peso ainda na minha fala. Pra ver se o homem acredita. Vai que ele... Não, ele tá achando que é lero. Jesus tá achando que a conversa da boca pra fora. Eu vou pôr mais peso nessa conversa. Eu dou a minha vida por ti. Quando ele falou assim, Jesus falou assim: não, agora eu quero ele. Agora eu vou arrebentar o Pedro. Agora eu arrebento ele. Respondeu-lhe Jesus: nossa, Deus, isso é forte. Meu Deus do céu. Jesus primeiro faz uma pergunta para ele assim, versículo 38, tá, irmãos? Tu darás a tua vida por mim? Foi uma pergunta. Igual você tá me olhando aqui, com esse olhão aí, Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Já pensou? O camarada deu tudo que tinha. Pedro deu tudo que tinha. E quando ele achou que ainda dava pouco, ele falou assim: não, eu vou pôr mais peso. Eu estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor. Mas eu não te deixo, não te largo. Jesus fala para ele assim: o galo não canta enquanto você não me negar. Jesus desconstruiu tudo que Pedro falou. E olha que Jesus tinha acabado de falar com Pedro assim: Pedro, para onde eu vou, agora você não pode ir. Mas depois você irá. Tá vendo como que as respostas agora já estão acontecendo. Por quê? O que acontece? O judeu não poderia ir para lá, para esse lugar que Jesus vai falar em João 14. Eu queria te perguntar, por que não podia ir nesse momento? O judeu não podia ir para lá porque eles não creram. O reino é para os... Eu acabei de dizer no capítulo 18 de Mateus, o reino é para os santos. É para os justificados, os justos. Não é para qualquer um, não é para quem não crê, não. Quem não crê, o lugar dele, eu não li o texto, eu parei, mas é naquele lugar que Jesus falou lá: apartai-vos de mim. É para o inferno. O lugar de quem não crê em Jesus é o inferno. E o lugar de quem crê é o céu. É as moradas que Jesus falou assim: olha, eu vou preparar o lugar. Então, daqui a pouco a gente vai entrar especificamente nesse texto, mas vamos lá. Então o judeu não vai para lá, não é por ser judeu. Não, é porque negou, não aceitou a Cristo, porque não reconheceu o Messias. Então não vai e não pode ir mesmo. Já Pedro, Jesus deu um grande ensinamento para nós. Pedro, Jesus disse que ele não está pronto, mas ele é de lá. Olha só, Jesus falou assim: não, você vai, só não é agora. Por quê? Porque você não está preparado. Porque você não está pronto. Já pensou ouvir isso no dia que você deu o seu melhor? No dia que você mais estava ali ousado, abusado, igual o baterista lá hoje. Jesus virar para você e falar assim: você não está salvo, não. Você não está pronto ainda. Você não está pronto. Pronto para quê? Para ir para o lugar onde eu estou indo primeiro. Tá vendo? No dia que Pedro deu o máximo dele, tudo que ele tinha e mais um pouco, ele ouviu a frase mais dura de Jesus.
Você acha que quando ele fala que daria a vida ali por Jesus, você acha que ele estava falando da boca para porque o Pedro era um cara muito verdadeiro, assim, né? Muito espontâneo, muito, né? Muito sanguinário, sincero, colega. O Pedro era o Pedro. Pedro era o Pedrão. Você acha que ali ele estava falando da boca para fora ou ele estava realmente sendo sincero, falava que dava a vida? Olha, Pedro nunca fingiu nada. Pedro sempre foi o que era. Pedro sempre foi Pedro. E você sabe quem falou que Pedro é Pedro? O Jesus. Ele falou assim, tu és Pedro. Tu és Pedro. Você é o Pedro mesmo. Não tem mentira pra você não. Você é o Pedro. Pedro nunca enrolou em nada. O enrolado ali era outro. A pessoa que disfarçava ali era outro. Eu não preciso nem falar o nome dele. Só começa com J e termina com Udas. E assim, olhando... Mas só para concluir para você ver. Sim. Sabe por que Pedro não estava enrolando, ele não estava encenando para Jesus? Porque Pedro sempre foi autêntico. Pau é pau, pedra é pedra. Na hora de meter a espada na orelha do camarada lá, ele meteu a espada. Na hora de se posicionar, na hora de pedir para ir, manda o senhor mesmo, manda eu ir. Então Pedro sempre foi Pedro. Só que uma coisa, Eliseu, a gente precisa entender. Uma coisa é a gente enquanto está tudo bem. Outra coisa é a gente quando a gente está sendo ameaçado. Quando a gente está correndo o risco de vida. Quando Pedro começou a correr o risco de vida, ele também foi Pedro. Aí ele não fingiu ser Pedro, não. Ele foi o Pedro. Não sou eu não. Você está confundindo. Ele foi o Pedro. Sim. O mesmo Pedro. Só que o que acontece? O que Jesus queria que Pedro se tornasse era um homem não só autêntico daquilo que pensa, que fala o que pensa, que faz o que quer fazer, mas alguém que fizesse tudo em prol da obra e da vontade de Deus. É por isso que ele falou assim, Pedro, eles vão te levar, no final, eles vão te levar para onde você não quer. Eu estou precisando de gente assim. A obra de Deus está precisando de gente assim. Que o cara renuncia a quem ele é. Eu sou nervoso. Estou falando do Reginaldo. Eu sou um cara nervoso. Eu sou um cara que gosto de resolver tudo na briga, na guerra. Mas Deus está falando comigo o tempo todo assim, seja diferente por causa da minha obra. É você negar você mesmo. Nega você mesmo. Luta contra a sua natureza, renuncia. Então, o que Deus queria fazer essa transformação em Pedro era essa. Fazer ele ser, não deixar de ser o Pedro, mas ser, faz pela obra de Deus, você consegue largar essa raiva de lado? Por causa da obra você consegue deixar essa coisa de sanguinário de lado? Por causa da obra você consegue perdoar? Por causa da obra você consegue abrir mão do seu direito? Por causa da obra, para apacentar as minhas ovelhas, você consegue, Pedro, deixar essa ira de lado um pouco? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ali, Pedro se rendeu. Aquela fala de Pedro ali, tem gente que acha que Pedro ali está arrependendo do que ele fez. Não, Pedro arrependeu muito tempo do que ele fez. Só que ali ele está se rendendo a isso. Senhor, tu sabes que eu te amo. E eu faço. Eu vou fazer. Me prova na Bíblia que Pedro fez. Você lembra lá em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio? Quando ele viu o lençol e tal. Ali, se fosse o outro Pedro, ele falava assim, é ruim. Não vou mesmo, não tem quem faz eu comer. Não, eu sou judeu, eu não como. Mas ali, Pedro, na hora que ele entendeu que era o Espírito Santo, ele lembrou, eu me rendi ao Senhor aquele dia. Eu já não sou mais o mesmo. Eu sei, a minha natureza está falando, não come. A minha natureza está falando para mim ser eu mesmo, do meu jeito que eu era. Mas isso é o Espírito Santo. E assim, quando o homem se rende a Deus, o Moliseu, Pedrinho, quando o homem se rende a Deus, ele é capaz de vencer a sua maior dificuldade. Quer seja a ira, quer seja o nervosismo, quer seja o medo, quer seja a fraqueza. Quando ele se rende a Deus, ele consegue vencer. Então, aqui Jesus, ele começou a dar indícios do que é que ele estava querendo transmitir para os discípulos. Quero que, olha, eu vou entrar no assunto com esses camaradas. Eu preciso falar com eles que a minha hora de ir embora está chegando. E essa conversa ela é chata. Já pensou se eu tivesse aqui hoje? Eu estou aqui pela primeira vez.
Não tá tudo bom, o clima não tá agradável, gostoso. E se hoje fosse meu último programa aqui? Depois de anos trabalhando junto, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Olha, pessoal, hoje com muita satisfação que eu estou aqui gravando o meu último programa com o Eliseu. Eu tenho um projeto diferente, o Eliseu tem um projeto diferente. A conversa era chata, mas era necessária. Por quê? A gente tem que dar um respaldo para o público, a gente tem que dar resposta. Não é só amanhã, olha, a partir de amanhã, olha, pessoal, aí chega o Eliseu aqui, ó, eu queria justificar porque o Reinaldo não está aqui mais. Não é assim que é feito. Não é assim que é feito. Então, essa conversa ela começou a ficar estranha. Por quê? Porque Jesus começa a falar de uma partida. Peraí, opa. Mas então, começou a ficar diferente. Essa conversa começou a tomar um outro rumo. Reino, glória, trono. Embora? Como assim? Ué, pra onde que ele vai? Vai deixar nós órfãos? Vai deixar nós sozinhos? O capítulo 14 de João, ele é o capítulo, ele é o capítulo do Evangelho de João. Ele é o capítulo. Por quê? Porque ali Jesus fala da sua partida, fala para onde ele vai, fala que vai voltar, fala da sua volta, do seu retorno, da sua vinda, e ele fala da coisa mais importante para a igreja. Não. Eu não vos deixarei órfão. É aqui no 14. Ele falou assim, ó, eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o outro. O Consolador. O Paracletos. Né? Então aqui o capítulo 14 de João, ele é um divisor de águas no relacionamento de Jesus com os discípulos. Por quê? Porque Jesus, ao mesmo tempo que ele estava falando da sua partida, ele estava falando do seu retorno, da sua vinda. E aí ele parte, por que ele parte? Aí é onde o texto que você quer que a gente... Fiz igual pregador agora. Agora eu vou começar a pregar. 45 minutos já, agora eu vou começar a pregar. Agora eu cheguei no texto. Agora chegou no texto. Porque Jesus falou assim, ó, eu vou ir, mas eu virei outra vez. Quando eu falo assim, eu vou ir, eu estou te entristecendo. Quando eu falo é o último programa, eu vou entristecer alguém. Eu vou falar assim, ó, mas não se preocupe. Enquanto eu não venho, não volto, eu vou deixar alguém aqui no meu lugar. Mas eu vou voltar. Então, quer dizer, querendo ou não, eu te entristeço. Ao mesmo tempo, eu crio em você uma esperança, uma expectativa. Agora, o que Jesus foi fazer? Aqui que está. Esse é o negócio. Aqui que está. O que Jesus foi fazer? Porque ele veio, viveu, morreu, ressuscitou e voltou. Mas ele falou assim, eu vou voltar. Mas enquanto ele está lá, o que ele está fazendo? Na casa de meu pai, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Uma das principais coisas que a gente precisa observar nesse texto aqui é o seguinte. Muitas pessoas, por causa de uma música que tem, fala esse versículo assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Não é. Jesus está falando assim, ó, se não fosse assim, eu vos teria dito. Então, Jesus está falando assim, ele está dando uma afirmação, ele está falando assim, ó, na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, se não fosse essa a verdade, eu teria dito. Eu teria dito como é. Né? Eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então a resposta está aqui. Já está preparado. É por causa da maneira que as pessoas leem esse texto e falam, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Não é assim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então, já está pronto. Já está pronto. Só que, que lugar é esse? Lugar e moradas. Tem duas coisas aqui. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então, o lugar
A morada já está pronta. O lugar já existe. Qual que é o lugar? O lugar é aquilo que eu te disse, de Mateus 18. O seu lugar no reino de Deus já está garantido. Já existe ele. Ninguém está preparando um lugar para você lá, não. Não está criando um espaço para você lá, não. O reino de Deus ele é tão grande, ele é tão grande, ele é tão grande, que o seu lugar está lá. Só que nós não podemos ver o reino de Deus como um espaço geográfico. Ou então nós não podemos ver como aí os espíritas veem, né? Como o lugar que Deus habita, o universo. Deus não habita no universo, não. O universo é obra das suas mãos. Tudo que há no universo foi criado. Então Deus não habita no universo. Deus ele habita na eternidade. A eternidade é a sua habitação. Agora eu descrever a eternidade, aí fica difícil para mim. Aí é difícil para mim, só quando eu chegar lá. Jesus sabia bem o que era a eternidade, ele falou dela o tempo todo. Ele falou quando ele disse assim, olha, examinai as escrituras, porque cuidais a ver nela a vida eterna, eternidade. Não juntar tesouro nessa terra, mas junta no céu, onde as coisas são eternas. Então Jesus conheceu, Jesus sabia o que era, Jesus sabia o que era eternidade. Ele falava o tempo todo de eternidade. Jesus sabia e conhecia muito bem o lugar da habitação de Deus, que é na eternidade. Então, Eliseu, o que vai acontecer? Quando Jesus traz essa notícia da sua partida, ele procura consolar o coração dos discípulos com essa palavra. De moradas, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu prepararia. Tá, mas a gente falar uma coisa, essa questão da morada. Como que você entende que é essa morada? O que seria exatamente essa morada? Porque, como que, por exemplo, assim, no céu, beleza, a gente vai pro céu. Chegar lá, a gente vai ficar rodando pra lá e pra cá, você não tem o teu canto, você vai ficar no espaço, como que vai ser? Ou você tem o seu cantinho lá, e aqui a gente tem uma visão meio terrena, assim, né? Então você imagina... Não, aqui, eu vou na rua de ouro e falo, aqui é a casa do meu amigo Reginaldo, aquela outra ali é o Pedrinho. Sabe aquela casa ali, aquela que não tá pintada, não tá rebocada, aquela ali é do Pedrinho, do Reginaldo, essa mansãozona, essa mansão aqui, ó. Como que é assim, a ideia? Eu não sei se tem base bíblica para isso, ou não sei, enfim. Como eu te disse, Jesus ele traz uma palavra que entristece, falando da sua partida. Só que aí, como é que eu vou consolar a pessoa que eu entristeci ela, dizendo assim que eu não vou estar mais com ela? Eu vou falar algo que alegre o coração dela, mas que ela possa entender. Eu acabei de dizer aqui que o reino de Deus, a eternidade, não dava para Jesus explicar isso para eles. Tinha o tempo, Jesus teria que ficar com eles mais 50 anos para começar a explicar para eles a eternidade. Então Jesus fala numa linguagem terrena para eles entenderem. Olha, Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Mateus, Filipe. Quando Jesus fala com eles acerca de moradas, Jesus está querendo usar uma linguagem terrena para garantir eles que eles terão acesso ao reino de Deus e a sua presença. Não endereço. Não é endereço. Não é casa de tijolos e paredes. Não. Na casa de meu pai há muitas moradas. Pedro, eu vou voltar e vou te levar para onde eu tô. Eu vou te levar para conhecer aquilo que você nunca conheceu, cara. Fala um lugar bonito na terra. Fala um lugar maravilhoso. Qualquer coisa que você já tenha visto de bonito. Não é nada perto do lugar para onde você está indo. Então, assim, a palavra morada aqui
palavra morada aqui, não está querendo dizer, Jesus não quis dizer que, olha, você tem uma casa, ele tem uma casa, a sua é mais perto da igreja, a dele é um pouquinho mais longe porque ele faltava. Então, esses crentes que ia pouco no culto, vai morar em outro bairro. Não tem isso, não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está falando assim, olha, vocês vão para o lugar aonde eu estou indo agora, vocês vão para lá também. Então, moradas aqui, ô Eliseu, não é endereço, não é um espaço geográfico. Moradas aqui é o lugar dentro do reino de Deus que os justos vão ocupar. Quando eu estava estudando para vir cá, eu falei assim, eu sei que o tempo lá vai ser pouco, mas se faz necessário, muitas vezes, dentro disso aqui, a gente estudar como será a nossa vida na eternidade. Por quê? O céu, ele... só para vocês terem uma ideia, a terra vai ser transformada. Os céus e terra... João viu novo céu e nova terra. Para que novo céu e nova terra? Para ser o quê? Habitado. Então, assim, a terra vai ser habitada na eternidade. Quando não existir mais o pecado. E quem vai habitar na terra? Nós, os salvos. Da mesma hora que você estiver no céu, eu vou dar um pulinho na terra. A Bíblia diz que céu e terra serão a mesma coisa. O que agora é impossível para nós, que é o céu da presença de Deus, que é esse lugar aqui, que Deus falou assim, agora você não pode ainda não. Daqui a pouco você vai, Pedro, mas não é agora. Esse lugar ainda não dá para nós. Nem o Elon Musk consegue chegar lá. Ninguém. Não, isso é importante se falar sobre isso, que era exatamente o que eu ia te perguntar agora. A situação é o seguinte, sempre que você lê a Bíblia ali, você vê, quando se tratando de arrebatamento, né, Deus fazendo sempre uma simulação que geralmente é os 50% ali, né? E aí imagina só, vamos pensar no mundo perfeito, que todo mundo vai ser salvo. O inferno vai ficar vazio lá só com o diabo e os seus anjos. Tá. Se fosse assim. Isso, exatamente. Se fosse assim. A Terra é quanto? 7 bilhões de habitantes? Nem sei. 8 bilhões, é? Não, mas isso é atualmente, né? Não estamos falando de toda a história humana. Hoje isso. Atualmente é isso. Fora o que já morreu. Digamos que todo esse povo fosse salvo. Teria lugar para esse povo todo? Porque aí Deus faz sempre... Você pega lá a história das 10 virgens, né? Então, em tese, metade vai para o inferno e metade vai para o céu. Então, ali, aí você pega, vamos dizer, não é uma linguagem humana, né? Você trabalha ali com... Meia-meia. Meia-meia, aí você coloca mais ali uns 25% de tolerância ali. 75%, então, quer dizer, se tudo... Se fosse... É bom, ainda então, 75%. Se todo mundo... Não quer voltar, não. Eu acho que não vai dar, não. Acho que Jesus errou nesse negócio. Eu acho que é só uns 25 que vai. Será que teria tem lugar para todo mundo? Porque se você pega a teoria do testemunho de Jeová, né? Só os 144 mil ali, né? Sim. Que eles pregam que vai ser salvo, né? Passou de sair, filho, você vai ter que vir. Vai ter que favela, vai ter que fazer uma favela no braço, alguma coisa, porque não tem espaço mais. Olha, o trem tá cheio já, não cabe mais ninguém. E aí? Como que fica isso aí? Eliseu, deixa eu falar para você uma coisa. Se eu começar a falar aqui versículos bíblicos que mencionam a grandeza de Deus, nós vamos ter aqui incontáveis versículos. Com as suas mãos, a Bíblia diz que as suas mãos são como conchas que medem a água do mar. Os seus pés, a Bíblia diz que a terra está por escabelos, né, debaixo dos seus pés. Se eu começar a falar das coisas que dos versículos bíblicos dentro de uma linguagem humana, para a gente compreender a dimensão de Deus, é só você falar assim, ó, se ele é assim, imagina a casa dele. Se ele é assim, imagina a casa dele. Imagina o jardim dele. Então, é por isso que eu vou dizer mais uma vez, não é uma questão de espaço geográfico. É uma questão de presença de Deus. Quando Jesus falou assim, na casa do meu pai há muita morada, é porque vai ter os santos, os justos de todas as eras. Nós não somos exclusividade, não. Os justos de todas as eras estarão diante de Deus. Todos. Jesus falou que na ceia, nós vamos sentar com quem na mesa?
Abraão. Isaac. Tá muito logo. Quantos mil anos atrás esses caras viveram? Então, os justos de todas as eras estarão nesse lugar. Eu vou e vos preparar lugar. Quando eu for e vos preparar lugar. Por quê? Não é casa, não é preparar. Jesus não está trabalhando de pedreiro, fazendo casa para ninguém, não. Mas ele foi preparar o lugar, por quê? Porque Paulo disse que ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro que adentrou ressurreto diante de Deus. A primeira pessoa que ressuscitou. Escuta isso aqui, ó. Isso aqui é doutrina da ressurreição. A primeira pessoa que morreu e ressuscitou, não disse que foi ressuscitado, que ressuscitou é Jesus. E depois dele ninguém ainda. Todos estão aguardando o dia que a morte vai ser vencida. Quando a morte for vencida, Paulo falou que aí é um punhado de uma vez. Todos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, até hoje, só tem uma pessoa que morreu e ressuscitou, que venceu a morte. Quem foi? Só Jesus. Agora, existem pessoas que são ressuscitadas. Se o Pedrinho morrer aqui, a gente fala: Jesus, tem misericórdia, nós precisamos desse menino ali no computador. Jesus, tem misericórdia. Volta ele, nós precisamos dele aqui nesse programa. Jesus tem poder para ressuscitar ele. Mas ele foi ressuscitado. Isso não é o Pedrinho que venceu a morte. Jesus venceu a morte. Ele é a primícia. Ele foi o primeiro. Então, a única pessoa que, vou preparar lugar, por quê? Eu vou na frente. Por isso que eu disse, a resposta está no 23, no 13. Pedro, para onde eu vou, você não pode ir agora. Só eu que posso. E os judeus aí, esses judeus que estão infernizando o evangelho aí, esses aí nem vão. Então tem gente que nem vai, Eliseu. Tem gente que nem entendeu o que é essa morada e nem vai para lá. Porque não creu em Jesus. Mas para Pedro, Jesus tinha uma palavra de ele, assim, por enquanto você não pode ir, não. Mas você vai poder ir. Então, quando eu for e vos preparar lugar. Não é o lugar que Jesus ia construir, mas era a obra que ele ia fazer diante de Deus. Esse texto aqui, ele não é um texto literal, preparar lugar no sentido de moradia, de casa, condomínio. Não é isso, não. Deus falou assim, eu sou o único. E a gente tem que ver, o olho da gente, a mente da gente tem que ir lá naquele momento, senão a gente não consegue ver. Jesus estava falando isso antes dele morrer, antes de ressuscitar. Então, os discípulos não tinham visto Jesus ressuscitar. Se fosse agora para mim, para você é muito fácil, que eu já sei o que aconteceu depois. Uhum. Mas quando ele falou isso com Pedro falou, nossa, Deus do céu, como é que é isso? Ele vai embora. Estava começando a ficar bom. Ele está falando em ir embora. E o pior do que isso é que ele falou em ir embora e eu falei que ia dar a vida por ele. Ele falou que tem nada disso, que eu estou enganado comigo mesmo. Meu Deus do céu. Então isso para o momento ali era muito difícil de entender, irmãos. Hoje, com o texto na mão, é fácil a gente entender. Então, Jesus falou assim, olha, quando eu for e vos preparar lugar, porque a morte, alguém, Pedro, tinha que vencer a morte. Porque ninguém não tinha vencido a morte até aquele momento. Ninguém. Nenhum homem de Deus, por mais homem de Deus que fosse, não tinha vencido a morte. Todos eles foram vencidos pela morte. Por causa do pecado. Aí, Jesus, como não pecou, ele venceu a morte. Aí sabe que é por isso que ele fala que naquela hora Pedro não podia ir? Não, Pedro teria que morrer também junto com ele ali na coisa ou não? Sim, mas ele é a primícia, ele é o primeiro. Por isso que ele fala assim, eu tô indo. É como se eu estivesse falando assim, Eliseu, eu vou primeiro, porque eu preciso preparar o negócio. Eu tenho que preparar esse negócio, não é assim que chega todo mundo, vem. Se eu não me engano, o Salmo 24, o Salmo 24, que fala: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Confere aí, Pedrinho, se é o Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? Aí, vamos lá. Achou aí, Pedrinho? 24? Salmo 24. Tá certo. Vai, manda aí, lê pra nós aí. Então, olha só pra você ver, o que Jesus falou,
E quando eu for e vos preparar lugar. Quando é que isso aconteceu? Olha, ó. Leia aí, Pedrinho, 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Ó o quê? Ó portais O eternos. que tem porta? Esses portais aqui é o quê? Um palácio. Isso é uma morada. Só que isso tudo é uma linguagem humana para a gente entender que Deus ele tem uma habitação. Ó portais. Eternos. Deus mora onde? Na eternidade. Os portais são... Eternos. Ó, levantai, ó portais eternos. Rapaz, eu tô arrepiando aqui. Olha só. A eternidade tem uma porta. A eternidade tem uma porta. E uma vez que a pessoa entra dentro dessa porta, ele nunca mais sai. É por isso que na eternidade não vai ter nenhum que não seja justo. Porque se entrar, não sai mais. Por que Deus mandou tirar o homem do jardim quando ele pecou? Porque se o homem come do fruto da eternidade no pecado, ele seria eternamente pecador. Então Deus tira ele de lá. Por quê? Porque na eternidade, se entrar, acabou, ninguém te tira da eternidade. Né? Levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. A pergunta, quem É o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Fala de alguém que veio de uma grande guerra. Guerra. Mas que veio vencer. Veio vencedor. Alguém que veio de uma batalha, mas chegou com a vitória na mão. É isso que Paulo diz que Cristo fez com a morte. Ele venceu a morte. Né? E se assentou à destra de Deus. Irmãos, esse dia aí foi o dia mais tremendo do céu. Não que o céu seja um lugar chato. O céu não é um lugar chato. Só que nesse dia tem muito, muito poderoso no céu. O que teve de poderoso nesse dia no céu? Cristo chegou lá vitorioso. Sabe assim, ó, alguém que recebeu uma missão, foi e venceu ela, e o dia que ele volta, imagina que cenário aí desses filmes aí que a gente vê da guerra, os soldados, né, voltando lá e tal. Só que Cristo voltou sozinho, porque ele também foi sozinho. Cristo não veio com o seu exército celestial. Ele vai voltar. Olha a diferença. Ele vai voltar com um grande exército. Mas quando ele veio sozinho. No corpo, né, de uma mulher. Ele foi gerado. Cristo fez tudo sozinho. O ministério de Cristo, todo ele, você pode ver o tempo todo. E ele fala isso no final do ministério dele. Ele fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, olha só, Eliseu, olha só. Cristo tinha um monte de gente à volta dele, tinha multidões à volta de Cristo. Cristo tinha os seus discípulos, mas ele sabia que aquela obra ninguém podia dividir com ele. Por que você acha que ele falou isso? Não, ele falou isso o tempo todo. Por quê, Não, ele falou isso o tempo todo, porque aquela obra só ele era apto, só alguém que não tinha pecado nenhum para fazer ela. Porque o fim dela seria a vitória. Mas porque para vencer a morte. Deus meu, tá falando com quem? Com o pai? Com o pai. Deus meu. Eli, lama Mas sabachthani. por que você... por exemplo, se você sabe que é só você que vai fazer... Você é meu filho. Aí tem uma missão que eu passo para você. Olha, isso aqui você vai fazer. Sozinho, eu não vou contigo. E Não, lá no... Deus estava com ele. Não, ele sim. não tinha com quem dividir essa tarefa. Sei. E aí no final você fala... Tipo, ô pai, pô, você me abandonou. Mas você já sabia que era só você Sim. que tinha que fazer aquilo ali. Parece que Jesus está reivindicando, É, reclamando, né? exatamente. Mas não é uma reclamação, não é uma reclamação. Escuta bem para você ver. Isso tem muito a ver com o que... Começando num assunto aqui, filho. Mas é um porque... assunto, já vamos pra outro, é interessante isso. Porque... Não, mas presta bem atenção. Quando Jesus falou assim, quando eu for... Jesus, quando eu for, ele está falando o quê? Quando ele concluísse a obra,
ele iria preparar o lugar. Preparar o lugar aqui é preparar o caminho, não é a casa. Sim. Ele veio, cumpriu tudo sozinho e voltou sozinho, porque quem foi com ele? Fala pra mim, quem foi com Jesus até agora na presença de Deus? Ninguém. E seguiu e o As ladrão almas- lá? E o Não, ladrão, não. aquele lá? Todos estão aguardando. Eles estão aguardando aquilo que Paulo falou. No abrir e fechar de olho, os que morreram em Cristo. O ladrão morreu em Cristo. Ele está aguardando Mas aonde? para ressuscitar. Ele está aguardando o seio de Abraão no lugar do descanso. Há um lugar de descanso para as almas. Não é aniquilação, nem estágio. Não. No mundo. Não. Há um lugar de descanso, há um lugar. Né? Então, Eliseu, o que acontece? Isso tem tudo a ver com o que a pessoa vai receber. O que Jesus recebeu é muito caro. Paulo diz em Filipenses capítulo 2 que pelo que também Deus o exaltou e deu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, meu irmão, é de acordo com o que você vai receber. Não sei se você pegou aí, é de acordo com o que você vai receber, é que o tamanho da sua batalha. Então, para Jesus receber isso, para ele ir e preparar esse lugar para mim e para você, tem que pagar um preço muito caro. E ele pagou sozinho. Você lembra quando os filhos de Zebedeu pediu, Senhor, quando na eternidade, para você ver, quando o Senhor vier em glória, né, no teu reino, o Senhor permite que eu sente à direita e meu irmão à sua esquerda? Deus falou assim, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Você aguenta? Você aguenta passar pelo que eu vou passar? Os caras só querem o bem bom, né? Então, assim, tem tudo a ver com o que você vai receber. Olha o Salmo 24 que o Pedrinho leu ali. Levantai, ó porta, as vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor poderoso, né? Ele é o Rei da Glória. Então está falando de alguém que veio e sabe, consumou toda a obra sozinho. Eliseu, ninguém tirou dos lombos de Jesus uma grama do peso da ira de Deus. Ele enfrentou ela todo sozinho. Porque essa ira que foi derramada sobre Jesus, ela estava distribuída em milhões e milhões e milhões de pessoas. Isso aí, você acha que foi, no fundo, trazendo uma linguagem nossa, foi um acordo que teve que ser feito entre Deus e o demônio para poder que haja, por exemplo... Isso não é um acordo, você sabe o que é isso? Isso é o quê? O escritor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Isso é uma exigência do próprio Deus. É o próprio Deus que exige o preço da remissão. Ninguém é redimido sem um preço a ser pago. Com isso ele teve que dar o filho. Ele mesmo deu por resgate. Né? Então Deus mesmo, todo o plano vem de Deus. Você acha que Deus poderia ter vindo? Por exemplo, se Jesus não viesse, poderia ser Deus? Aí você quer saber isso, então. Cara, olha, se você a gente não veio aqui para falar disso. A gente não veio aqui para falar disso. E é assunto muito complexo. Eu não consigo, né? Mas assim, eu não posso dar uma resposta aqui ampla disso aí, mas o que eu posso te falar? Deus veio. Ele veio na pessoa de Cristo. Né? Mas eu entendo o que você está querendo dizer. Você está querendo dizer dentro de uma linha de pensamento trinitariano, como Deus sendo uma pessoa. Eu te diria assim, uma outra hora a gente fala disso, né? Mas assim, eu te diria o seguinte, Deus já veio. Deus não apareceu para Moisés? Deus não apareceu para Abraão? Sim. Só que o que acontece? Naquele tempo das aparições de Deus... não havia ainda um sacrifício perfeito, não havia ainda uma remissão perfeita. Tudo isso só aconteceu com Cristo, mas Deus veio. Sim. Deus apareceu para Abraão, Deus apareceu para Jacó. Né? Sim. Reginaldo, e pensando aqui de uma outra forma, numa linhagem, pensando como ser humano,
Por exemplo, se você tem que sacrificar você ou teu filho. Você se sacrificar é menos doloroso do que você sacrificar seu filho, eu te dar né? essa resposta, agora eu te dar de outro jeito. Né? Não havia a menor possibilidade de Jesus não vir. Você sabe por que não havia a menor possibilidade de Jesus não vir? Primeiro, porque a maior prova não é eu me lançar no fogo. Eu me lançar... É tranquilo, como diz. Tô cansado de muita coisa mesmo. Agora, peraí, eu vou pegar um inocente. Eu vou pegar um inocente e vou entregar ele. Olha pra você ver. Deus poderia... Aqui nós vamos lá em Abraão. Deus poderia falar assim, Abraão, faz o seguinte. Já que você é um camarada de muita fé, eu gosto de gente de fé. Então, sacrifica a sua vida. E ele ia de boa. Ele ia de boa, por que não? Agora ele falou assim, vou ver se esse cara tem fé agora. Vou mandar pegar um inocente. E vou mandar pegar quem ele ama. Então a sua colocação foi exatamente isso. Não tinha a menor possibilidade de Jesus não vir. E a prova do amor de Deus em Jesus, ela se torna maior do que nele. Por quê? Deus, ele é amor desde o princípio. Tem gente que acha que o Deus do Antigo Testamento ele não é amor, porque ele matava, porque ele destruía, porque ele dava ordem. Não, Deus é amor. Deus ele amava Adão. Ele amava Eva. Tanto que amou que não destruiu eles, que proveu o meio do resgate ali mesmo, quando eles pecaram. Isso é amor ou não é? Sim. Quando Deus destruiu a terra no dilúvio, salvou Noé e sua família, isso é amor ou não é? Então isso é amor. Porém, Eliseu, quando eu te disse que Deus já veio, a dificuldade do relacionamento entre Deus e o homem, no princípio, era o quê? Era porque a lei, Deus estabelece uma lei. E a lei, foi Jesus que disse, olho por olho, dente por dente. Entendeu? Então a lei era assim. Não é que Deus não amava. Você está achando que... rapaz, as pessoas que evitavam o pecado, mesmo falhando, mas mesmo assim, elas tinham um índice menor de pecado. Essas pessoas eram muito abençoadas. Por quê? Porque Deus ama a pessoa fiel. Então Deus não ama o pecador, não? Não vou nem responder. Deus ama o pecador. Deus ama o pecador arrependido. Você está achando que Deus ama o pecador rebelde, rapaz? Você está achando que Deus ama o pecador soberbo? Eu não vou cansar de falar isso. Deus detesta o pecado e Deus detesta o pecador soberbo. Deus não ama pecador soberbo, não. Deus não ama mentiroso, gente que é adúltero, que acha que o adultério não é pecado, que destrói a família dos outros, pessoas que... Você está achando que Deus ama traficante que fica vendendo droga e destruindo a família dos outros? E o nego fica escondido. Que conversa, rapaz! Deus não ama o pecado, nem ama o pecador que vive assim, não. Deus ama o pecador, mas que é pecador que está ali. Deus, tem misericórdia de mim. Eu não era para estar fazendo isso. Os meus pais são crentes. Senhor, eu não queria ser assim. Deus ama esse pecador e Deus vai lá e resgata ele. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. A Bíblia diz que o ímpio perecerá. Quem falou que Deus ama o pecador, velho? Deus ama o pecador arrependido. Deus ama o pecador que tem... O cara que ele tem um coração assim, ele é mau, ele sabe que ele é mau, mas ele clama por misericórdia. O pecado incomoda ele, o pecado dói nele. Então esse aí Deus ama. E quando Deus ama, meu filho, a graça vem. Quando Deus ama, a graça entra em ação e Jesus resgata. Legal. Muito bom. Isso aí. Olha, fazer uma última pergunta para você aqui. Aqui a gente não trabalha com roteiro, não tem. Você vê que o negócio de um assunto vai para outro. Deixa eu tentar falar de uma maneira que você consiga entender. Eu acho que as pessoas que mais eram para acreditar em Deus, em Jesus, eram os judeus, né? Teoricamente, sim. Sim. Eles foram preparados, né? Sim, sim. A Bíblia diz, Paulo disse que a lei, ela foi o tutor. Ela foi a lei, ela veio para tentar ensinar mesmo o judeu, a preparar o coração dele para receber o Messias. Funcionou não. E como diz o homem, em tese não funcionou. Não. Você acha que por esse motivo Deus acaba tendo um tratar diferenciado com os judeus do que sobre os gentios?
Que os gentios, coitado, era o cara que não tinha direito a nada, pegou a, pegou a rebarba ali, o fundo do tacho ali do negócio, não que seja de menosprezando, numa linguagem humana da gente, né? Um ditado brasileiro. Você acha que por esse fato Deus, de uma certa forma, tem um tratar diferente com os judeus? Tipo assim, né? Se fosse você, não, esse cara aqui é o cara que tinha tudo para ser bom, era o cara que tinha tudo para acreditar em mim e é o que menos acredita em mim. E por isso eu dou uma apertadinha mais a dosagem para ele é um pouquinho maior do que para os outros. Ou você acha que não tem nada a ver? Se você não quiser responder, gente, não tem nada a ver. Isso aqui eu tô fazendo agora para ele, não é nada combinado. Eu tenho certeza. Que a dose é maior um pouco? Você tá doido? Ô Eliseu, eu vou ser primeiro simples, né? Eu vou ser bem simples na minha resposta, e depois eu vou mudar um pouquinho a resposta. Mas vamos lá. Você tem 2 filhos. E não que você ame mais um ou menos o outro, mas que seja também, que ame mais um ou outro. A um você dá muito mais. Dá mais confiança, investe mais nele, faz tudo o que fez. E aí você sabe que eu estou dizendo Israel. Tudo que Deus fez por Israel ao longo. O que você espera desse filho seu? Vai te dar orgulho, né, cara? Orgulho. Aquele retorno, né? É um exemplo, né? Vai ser isso aqui, vai ser. Isso é o orgulho do papai. Isso aí isso aqui é o xodó, o neném. Isso aqui, ó, a Bíblia diz que Israel é como a menina dos olhos de Deus. Entendeu? Então Deus coloca Israel numa posição de destaque, de privilégio. Vários textos nos Salmos você vai ver. Deus, ele como Deus ama, e sim, ama mesmo Israel. Porém, Israel falhou. Israel falhou. Eu sempre, quando eu estou dando aula sobre os livros históricos, né? Quando eu estou falando, vai começar agora os profetas maiores, os profetas menores, onde a Bíblia fala muito dos juízos de Deus que virão sobre os judeus, eu falo uma coisa assim, e não me arrependo de falar isso. Ninguém, prepara esse aí, essa tem que ir pro ar, hein? Esse corte tem que ir. Olha. Ninguém matou ou exterminou tantos judeus na história quanto Deus vai exterminar no futuro, no fim dos tempos. Ninguém. Pode pegar qualquer homem ruim aí que fez investida Hitler, pode juntar isso tudo. Ninguém matou tanto judeu igual Deus vai matar. Esse corte é bom, hein? Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o dia do Senhor virá ardendo como... Pega todos os textos bíblicos que apontam para o fim dos tempos e mostra para você ver o dia da angústia de Jacó. Você não sabe o que é isso não, irmão. Nós não sabemos o que é isso não. Nós não sabemos o que é isso. Nós não conseguimos dimensionar isso, o que vai ser isso. O dia da angústia de Jacó. Você está achando que é essa invasão última aí do Hamas? Não é aquilo. Nós estamos falando daquilo que Jesus falou assim, ó, ai das grávidas, ai do fulano, ai do não sei quem. Você está achando que quando a Bíblia diz do ai, está falando desse ai do beliscão, que eu e vocês, o ai do tropeção? Tá doido? Nós não conseguimos medir esse ai. Do dedinho no pé da mão. Não é esse. Então, Deus, ele tem algo reservado, um juízo duro, reservado para os judeus que por causa da rejeição do Messias. Muito duro mesmo. O dia da angústia de Jacó. O que reconhece hoje e se arrepende, esse aí está livre. Tá livre, claro. É aquilo que você falou no início lá, né? Deus só não aceita uma coisa. A gente odiar Israel porque eles rejeitaram o Messias. Deus não quer isso. Paulo escrevendo, me parece, o capítulo 9 de Romanos, 10, 11, para olhar fora, ele vai falando, né? Olha, Deus nos enxertou, nós sendo jambuzeiro bravo, né? Nos enxertou na videira. Eles são a videira. Mas
Paulo fala assim, que nós não devemos ensoberbecer por isso. Nós não devemos ficar, tá vendo? Aí não quis, eu quis, agora eu sou bom. Não. Aí Paulo fala assim, olha, Paulo fala assim, ó, mas Deus não os abandonou totalmente. Não é totalmente, eles não estão abandonados. Israel não é terra de ninguém que qualquer um chega. É um negócio entre eles. É um negócio dele. Porque é um pacto perpétuo. Não seria amor e ódio, mas não, é amor e correção. Correção, né? É amor e correção. Amor e amor, porque correção é amor. Sim. Então isso que eu disse que Deus vai fazer com eles é por amor a Jacó. Por que a angústia é a angústia de Jacó? Porque é assim que vai ser. Eles vão chorar, vão lamentar, mas Jesus vai livrar eles. Mas não é todo mundo. É o que Paulo disse. Deus não os desamparou totalmente. Deus não virou as costas para o judeu porque ele rejeitou o Messias. Só que Deus tem permitido muita coisa. E Deus vai derramar uma ira muito grande sobre eles. Sobre eles, né? E então assim, Paulo fala assim, ó, vamos orar por eles. O Paulo fala assim, ó, o desejo do meu coração é que todos se salvassem. Mas não é assim que vai acontecer. Não é assim que vai acontecer. Infelizmente não é assim. Deveriam ter sido mais maleável. Mas o coração deles é muito duro. O coração deles endureceu demais. Você viu lá hoje aquela mensagem lá do rei Uzias, o perigo da soberba. Sim. De um homem que recebeu tanto favor de Deus. Israel não é diferente. De tanto favor, de tanta coisa que recebeu de Deus, acabou endurecendo o coração e ensoberbecendo. E aí, meu filho, a Bíblia diz que a soberba ela precede a queda. Ela precede a queda. É por aí. Bem, gente, o nosso bate-papo tá tão legal, cara. Mas infelizmente esse homem aqui é um homem descompromisso, ele tem hora marcada. Já, em Torre Vedras. Isso. E você já tem que chegar lá aí. Mas olha, eu prometo, ele vai voltar outro dia aqui. Vamos, bater mais um papo. Essa de Israel é interessante, né? Voltar outro dia. Sim, aqui, não, a gente pode falar. Pra gente conversar sobre isso aí. Galera, se vocês querem que esse homem venha aqui. O pessoal pode sugerir aí, tá? Isso. Pessoal, olha, nos comentários vai lá. Sabe, manda lá. Quanto mais sugestão, melhor fica pra gente organizar os temas, né? Exatamente. Vamos ter outros convidados e a gente vai encaixando, sim. Aí na medida. O homem tem conhecimento, gente. Pode qualquer texto aí que vocês tiverem. Sou aluno do pastor Xavier. Sou aluno do pastor Cineil. Aí, ó. O homem tem conhecimento, hein? Então, meu amigo, pra gente finalizar, eu queria que você as tuas considerações finais. Depois eu dou as minhas aí pra te liberar pra você. Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. A palavra que eu deixo para todos aqueles que vão assistir, né, os nossos vídeos aí é a seguinte. A gente não pode desfalecer. Nós não devemos desfalecer. Por quê? Porque Jesus está voltando, os sinais da vinda de Jesus estão aí. O lugar já está preparado, ele sempre esteve preparado. E tem morada para todo mundo. Tem morada para todo mundo. O que precisava era de alguém que fosse à nossa frente, diante de nós e preparando esse lugar, né? Preparando esse lugar o quê? Sendo a primícia, como Paulo disse, né? Da ressurreição. Daqui uns dias somos nós. Daqui uns dias somos nós que seremos arrebatados, daqui uns dias vai ser aqueles que morreram em Cristo, que vão ressuscitar e estarão, a Bíblia, isso que é mais importante, e estarão para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Daqui uns dias nós estamos de volta. Aí. Bem, eu quero te agradecer mais uma vez. Da próxima vez eu quero pizza. Do Brazuca. Ó, Brazuca. Da próxima eu quero pizza aqui, ó. A menina do Uber. Veio comer pizza. Eu quero pizza, Brazuca. Brazuca, pizza, salgado. Olha, daqui a pouco o Brazuca tá abrindo, hein? Pronto. Não, a próxima a gente vai fazer à noite e aí o Brazuca é um parceirão da gente. Isso. Junto com nós aqui. O Brazuca, você viu ele falando, né? Tem que abrir lá um restaurante. Sobral, vamos conversar esse negócio aí. Sobral, Torres Vedras. Então, continuando aqui, quero te agradecer pela presença, muito bom. É uma honra pra gente ter um teólogo aqui do seu nível. E a gente vai sempre estar aprendendo aí contigo.
Me dá café, eu quero café. Tem um café aí. E é isso aí, sabe? Que Deus continue Tamo abençoando junto. a sua vida. E vamos que vamos. Ao vivo é assim, gente, ó. Vamos tomar um cafezinho aqui agora, só pra vocês verem, né? Quero pedir aqui para todos vocês, a minha câmera ali, né, Pedrinho? Exato. Isso. É isso aí mesmo. Ó, eu quero pedir para todos vocês que não é inscrito no canal, que se inscrevam no Instagram e nosso canal no YouTube. Vai lá também, tem as redes sociais do Reginaldo. A gente vai deixar aí, tá? No primeiro comentário a gente vai fixar lá, né? Então vocês vão lá também no canal dele, no YouTube, no Instagram. Se inscrevam lá, bombardeiam lá de pergunta para ele que na hora que ele tiver um tempo ele vai respondendo todos vocês. O homem não deixa ninguém sem resposta, beleza, gente? Então compartilhe aí pros seus amigos, vamos fazer esse canal crescer. Prosa, Café e jazz. Só faltou o jazz. Logo Ele é vai ter. responsável pelo jazz. É isso aí, gente. Obrigado, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto. Fui!